Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que está dando o que falar em alguns meios políticos aqui no Brasil. Uhum. É um documento chamado Eduardo Bolsonaro se candidatará à presidência em 2026, que veio de um canal, A Voz da Direita. Certo. E olha, logo de cara, eles deixam bem claro de onde falam, né? Se apresentam como defensores de valores conservadores, Deus, pátria, família, liberdade e, assim, na linha de frente contra o que eles chamam de manipulações da esquerda. Uma posição bem definida desde o início. Exato. E a nossa missão aqui é justamente desempacotar os argumentos desse material. A tese principal é direta. Eduardo Bolsonaro não estaria só pensando, mas, se preparando mesmo para concorrer em 2026. É uma afirmação forte, né? Não é boato, segundo eles. Nada de boato. Então, a gente vai investigar como a fonte constrói essa ideia, o contexto que ela apresenta e, claro, o que isso significaria para o cenário da direita, sempre pelo olhar da própria fonte, né? Exatamente. A gente vai ver como eles articulam essa candidatura, que imagem do Eduardo Bolsonaro eles querem projetar, sabe? E tem um ponto bem interessante no texto. Qual? A relação que eles descrevem do conservadorismo brasileiro com figuras de fora, especialmente o Donald Trump. O documento fala muito numa percepção de decepção, quase um abandono. Nossa, pesado. Sim. E aí a gente vai tentar conectar tudo isso para entender qual é a visão estratégica que esse material está propondo para a direita chegar em 2026. Reforçando sempre, estamos relatando e analisando o que a fonte A Voz da Direita apresenta, né? Perfeito. Bom, começando pela tese central, então. O documento não faz rodeios. Eduardo Bolsonaro estaria se preparando para ser candidato em 2026. Não é especulação, é um movimento em andamento, como eles dizem. Eles querem cravar isso como um fato. Parece que sim. E como é que eles justificam essa aposta tão firme? Qual é a base do argumento? Então, a argumentação deles gira em torno da ideia de que essa candidatura seria a continuidade, assim, natural e até necessária do legado do Jair Bolsonaro. Legado? Isso. O texto chega a usar a expressão herdeiro legítimo do bolsonarismo puro. É forte, né? Sugere uma fidelidade total aos princípios que a fonte liga ao ex-presidente. Bolsonarismo puro, entendi. E essa legitimidade viria, segundo eles, de alguns pontos. O Eduardo seria esse combatente que mantém a chama da direita acesa, teria a coragem do pai e a determinação para salvar o Brasil do governo atual, que eles, claro, criticam muito. Interessante essa construção do herdeiro. E o documento fala se essa suposta movimentação já está gerando alguma reação? Fala assim, a fonte faz questão de dizer que isso já incomoda a oposição, afirma que a mídia esquerdista, é o termo que eles usam, já estaria atacando Eduardo, tentando colar nele o rótulo de dinastia política. Ah, o argumento da dinastia. Exato. E para a Voz da Direita, esses ataques seriam a maior prova de que ele representa uma ameaça real ao que eles chamam de o sistema. O sistema. Que na visão do documento parece ser todo o establishment que eles consideram contrário aos ideais conservadores, né? Então a reação da oposição acaba validando a força dele, na leitura da fonte. E como eles descrevem o próprio Eduardo, para além dessa coisa da herança. Que imagem específica estão tentando construir? Olha, a construção da imagem é bem central no texto. Eles focam numa combinação de coisas: juventude, coragem e o peso de milhões de apoiadores. O argumento forte é que ele não seria um político comum, tradicional, mas alguém que veio da vontade do povo. Uhum. E a fonte projeta um cenário onde a chegada dele ao Planalto significaria o fim do tal projeto globalista. Que para eles Seriam agendas internacionais que, na visão deles, querem minar a soberania, os valores nacionais e também significaria enfraquecer o Foro de São Paulo, que eles sempre associam à esquerda na América Latina. É uma imagem de ruptura mesmo. Fica claro o esforço para colocar ele como esse agente de mudança radical. Mas, na prática, como que o documento detalha a trajetória dele para sustentar isso? Tenta mostrar que ele tem méritos próprios, para não ficar só no sobrenome? Exatamente. O texto busca, sim, traçar uma narrativa de desenvolvimento pessoal,
Fala que ele nasceu em 88, cresceu num lar patriota, viu as batalhas do pai, aprendeu cedo o custo de ser conservador no Brasil. Certo. Aí eles destacam a candidatura a vereador com 20 anos, apresentam isso como um sinal de brilho próprio lá atrás, antes do nome Bolsonaro explodir nacionalmente, e depois, claro, a eleição para deputado federal em 2014, que é quando a voz dele ganha projeção de verdade. E sobre a atuação dele no Congresso? O texto aponta momentos específicos? Aponta, descrevem ele como uma voz firme e corajosa, falando de embates com o STF, denúncias contra pautas progressistas, defesa da liberdade de família, né? E tem um ponto que o documento explora muito. A CPI da Covid, imagino. Exato, a atuação dele na CPI. Segundo essa visão da fonte, ele foi chave para desmontar narrativas da oposição, expor supostas fraudes de governadores, defender a cloroquina, criticar os lockdowns. Entendi. Essa atuação na CPI vira uma prova da combatividade dele para a fonte. Isso, e o texto ainda adiciona mais coisas nesse perfil. Fala de uma defesa intransigente do agronegócio contra o ambientalismo radical. Que para ele seria? Parece ser qualquer política ambiental que eles vejam como um freio para o desenvolvimento econômico, né? E, claro, não deixam de citar o recorde de votos para deputado em 2022, mais de 1 milhão. Que é usado como prova de liderança da base forte que ele tem. Exatamente. A síntese que a fonte faz é essa: um conservador jovem, mas preparado, com visão internacional, falam que ele fala inglês, espanhol, com a coragem herdada, mas um estilo próprio. Alguém que, segundo o texto, consegue falar com as novas gerações sem abrir mão dos valores do bolsonarismo. É um perfil bem construído, né? Focado nessa combatividade e na lealdade a certos princípios. Agora vamos para aquele capítulo que você mencionou que parece mais delicado no documento. A relação com o Trump. A fonte descreve um começo com muita admiração, né? Sim, o documento gasta um bom tempo nisso. Descreve como Trump virou um símbolo global para muitos conservadores aqui. Ele representava para eles a luta contra o globalismo, a defesa da soberania, dos valores tradicionais. Aquela aliança Trump-Bolsonaro. Isso era vista, segundo o texto, quase como uma irmandade ideológica. Um eixo conservador nas Américas, a expectativa era altíssima. E aí que entra a tal decepção que o texto menciona. Como é que eles articulam isso? Exatamente aí. O texto usa palavras fortes, viu? Fala em choque, até em traição por parte de muitos conservadores. Traição. Por quê? Porque eles teriam visto Trump, depois de sair da presidência, dando sinais, ainda que discretos, de aproximação com o governo Lula. Ou, principalmente, pelo silêncio do Trump, sobre o que a fonte chama de perseguições contra a direita no Brasil. Ah, o silêncio. É. A voz da direita diz que isso fere princípios, porque o Trump era visto não só como aliado político, mas como parceiro de valores. Alguém que, nessa visão, deveria defender os aliados ideológicos sempre. Então a crítica não é só pragmática, tipo, política externa. É mais profunda sobre valores, lealdade ideológica que foi quebrada. Precisamente. O documento explora muito essa dimensão. Levanta perguntas que, segundo eles, estão rolando na base conservadora. Será que o Trump está cedendo ao jogo político? Deixou os princípios de lado por conveniência? A fonte descreve essa decepção como uma quebra de expectativa de lealdade ideológica. Algo que vai além da política, entra na confiança mesmo. O sentimento que eles relatam é de abandono. O texto até diz que isso dói mais do que a oposição declarada. É como uma ferida aberta. Nossa, a descrição dessa decepção é muito forte mesmo. E como é que a fonte liga essa questão toda do Trump com a estratégia da direita brasileira? Qual a consequência prática disso, segundo o que eles escrevem? Olha, aqui está um ponto bem importante da análise do documento. Essa história da traição do Trump não é só para desabafar a frustração, sabe? Ela é usada de forma estratégica para empurrar uma nova ideia. A de que a luta conservadora no Brasil tem que ser mais autossuficiente, mais focada nas próprias forças, nas próprias lideranças. Entendi. A quebra dessa irmandade simbólica com Trump é apresentada como um ponto de virada, uma lição dura, mas necessária, sobre depender demais de figuras ou validações de fora.
Então, meio que num paradoxo, a decepção acaba virando uma oportunidade? É isso que o documento está sugerindo? Exatamente essa linha de raciocínio deles. A fonte argumenta que essa frustração com Trump, em vez de enfraquecer o conservadorismo aqui, pode, na verdade, fortalecer a longo prazo. Como assim? A lógica é que isso força o movimento a olhar para dentro, a investir mais em formar e fortalecer lideranças próprias, firmes, independentes. A percepção que o texto descreve de que o apoio de fora não é garantido nem incondicional funcionaria como um empurrão para consolidar um novo tipo de líder conservador. Um líder mais brasileiro, digamos, menos dependente de fora. Isso, mais enraizado aqui, menos dependente de ficar se alinhando automaticamente com o que acontece lá fora. Isso é uma mudança de perspectiva bem grande. O documento chega a falar de um novo papel para o Brasil nesse cenário internacional. Chega sim, vai até além. Sugere que o Brasil poderia deixar de ser só um seguidor das tendências conservadoras de fora para se tornar um polo próprio de resistência. Um polo? Interessante. Líder mais brasileiro, digamos, menos dependente de fora. Isso, mais enraizado aqui, menos dependente de ficar se alinhando automaticamente com o que acontece lá fora. Isso é uma mudança de perspectiva bem grande. O documento chega a falar de um novo papel para o Brasil nesse cenário internacional. Chega assim, vai até além. Sugere que o Brasil poderia deixar de ser só um seguidor das tendências conservadoras de fora para se tornar um polo próprio de resistência. Um polo. Interessante.
A lógica é que isso força o movimento a olhar para dentro, a investir mais em formar e fortalecer lideranças próprias, firmes, independentes. A percepção que o texto descreve de que o apoio de fora não é garantido nem incondicional funcionaria como um empurrão para consolidar um novo tipo de líder conservador. Um líder mais brasileiro, digamos, menos dependente de fora. Isso, mais enraizado aqui, menos dependente de ficar se alinhando automaticamente com o que acontece lá fora. Isso é uma mudança de perspectiva bem grande. O documento chega a falar de um novo papel para o Brasil nesse cenário internacional. Chega assim, vai até além. Sugere que o Brasil poderia deixar de ser só um seguidor das tendências conservadoras de fora para se tornar um polo próprio de resistência. Um polo? A lógica é que isso força o movimento a olhar para dentro, a investir mais em formar e fortalecer lideranças próprias, firmes, independentes. A percepção que o texto descreve de que o apoio de fora não é garantido nem incondicional funcionaria como um empurrão para consolidar um novo tipo de líder conservador. Um líder mais brasileiro, digamos, menos dependente de fora. Isso, mais enraizado aqui, menos dependente de ficar se alinhando automaticamente com o que acontece lá fora. Isso é uma mudança de perspectiva bem grande. O documento chega a falar de um novo papel para o Brasil nesse cenário internacional. Chega sim, vai até além. Sugere que o Brasil poderia deixar de ser só um seguidor das tendências conservadoras de fora para se tornar um polo próprio de resistência. Um polo? A lógica é que isso força o movimento a olhar para dentro, a investir mais em formar e fortalecer lideranças próprias, firmes, independentes. A percepção que o texto descreve de que o apoio de fora não é garantido nem incondicional funcionaria como um empurrão para consolidar um novo tipo de líder conservador. Um líder mais brasileiro, digamos, menos dependente de fora. Isso, mais enraizado aqui, menos dependente de ficar se alinhando automaticamente com o que acontece lá fora. Isso é uma mudança de perspectiva bem grande.
O documento chega a falar de um novo papel para o Brasil nesse cenário internacional. Chega sim, vai até além. Sugere que o Brasil poderia deixar de ser só um seguidor das tendências conservadoras de fora para se tornar um polo próprio de resistência. Um polo? A ideia que eles jogam é que o país poderia até exportar um modelo de enfrentamento político-cultural que inspirasse conservadores em outros lugares. É um chamado bem claro para a unidade interna aqui, para superar divisões e construir o que eles chamam de um conservadorismo verdadeiramente nacional. Quase um manifesto por autonomia. Um conservadorismo com RG brasileiro. É por aí. A fonte lê tudo isso como uma chance de amadurecimento político para a direita. A mensagem é tipo, chegou a hora de criar lideranças nossas, formar uma nova geração de guerreiros políticos, como eles dizem. Líderes que representem o Brasil, na visão deles, sem precisar dessa validação ou dependência, seja psicológica ou estratégica, de figuras como Trump. Entendi. Se o Trump deixou esse vácuo lá fora e o chamado é para olhar para dentro, como é que a fonte enxerga as opções de liderança que a gente tem hoje aqui no campo conservador? Quem são os nomes que eles citam nessa análise? O documento faz um mapeamento bem interessante, viu? Reconhece que tem vários perfis e nomes aí disputando ou que poderiam disputar esse espaço, ainda mais com o Jair Bolsonaro inelegível por enquanto. Certo. E quem são eles? A fonte cita alguns e dá uma pincelada sobre cada um, sempre pela ótica deles, claro. Primeiro, o Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo. Isso. Retratado como gestor técnico, competente, mais moderado no discurso. A fonte admite que isso pode ajudar a unir setores diferentes da direita e até do centro. Mas pondera se ele teria a tal chama combativa que a base bolsonarista mais fiel valoriza tanto. A questão do estilo. Exato. Depois falam do Romeu Caiado. Descrevem ele como alguém com mais astúcia política, muito ligado ao agro, representando uma direita mais tradicional com muita experiência. Certo. Citam também o Romeu Zema. O texto coloca ele com um perfil mais liberal na economia, pragmático, focado em gestão. Dizem que ele dialoga bem com empresários, com conservadores mais moderados, mas talvez não empolgue tanto a base mais ideológica. Perfis diferentes. Bastante. Aí mencionam o Nicolas Ferreira, caracterizado como jovem e ousado, super popular nas redes, discurso direto, bem de confronto. Representaria, segundo o texto, essa chama da nova geração conservadora, bem na linha da combatividade que a fonte gosta. O deputado jovem. Isso. E claro, o Eduardo Bolsonaro continua central na análise deles, né? Como a gente já viu, ele é o elo com o bolsonarismo raiz, com a herança do pai. E o próprio Jair Bolsonaro, mesmo inelegível. Sim, o documento não descarta ele totalmente. Mesmo inelegível agora, a possibilidade de reverter isso, ou, no mínimo, dele atuar como um grande eleitor, um influenciador forte em 2026, ainda é vista como bem relevante pela fonte. Faz sentido. Então, o cenário que a fonte pinta é de um campo conservador com várias cartas na mesa, né? E essa necessidade de autoafirmação, que veio da questão Trump, abriria espaço para essa disputa interna pela liderança ficar mais forte até 2026. Exato. E como a esquerda entra nessa análise da voz da direita? O documento aponta alguma estratégia específica que os adversários estariam usando? Aponta sim, tem uma parte sobre isso. A fonte alega que a esquerda estaria explorando de propósito essa decepção dos conservadores com o Trump. Explorando como? Tentando vender a narrativa de que a direita brasileira ficou órfã, sabe? Abandonada pelos aliados de fora, isolada, sem referências de peso. O objetivo dessa estratégia, segundo o documento, seria psicológico. Ah, para desanimar a base. Exatamente. Gerar desânimo, minar a confiança, fazer parecer que a briga de 2026 já está perdida. A fonte chama isso de uma armadilha psicológica perigosa. Uma tentativa de desmoralizar, então. E qual seria a contra-estratégia que o documento propõe para a direita? Como é que eles deveriam reagir a essa suposta armadilha? A resposta que o texto sugere é bem direta: não cair nessa.
Pelo contrário, a direita deveria reforçar a mensagem de que a força deles vem do povo, das convicções, da mobilização aqui dentro, não de líder estrangeiro. Virar o jogo. Isso, a decepção com Trump, nessa lógica, tem que ser ressignificada, virar combustível para provar a independência e a força do movimento conservador brasileiro. O documento diz que 2026 vai ser, mais que tudo, uma guerra de narrativas. E a direita tem que ser proativa, construir e defender a própria narrativa, mostrar unidade, coerência e, principalmente, autoconfiança. Imagino que é aí que o nome do Eduardo Bolsonaro volta com tudo na argumentação da fonte, né? Para fechar o ciclo. Exatamente. O documento amarra tudo isso e volta a colocar o Eduardo Bolsonaro como a figura ideal para liderar essa resposta, essa nova fase que eles descrevem. Por que ele especificamente? Na visão da fonte, ele juntaria as qualidades certas: a legitimidade por causa da ligação com o bolsonarismo e o legado, a força eleitoral, que ele já mostrou, e a imagem de combatividade que eles acham essencial para o confronto que eles preveem. E os outros nomes? Tarcísio, Caiado, Zema, Nicolas. São vistos no documento mais como potenciais aliados, sabe? Peças numa futura coalizão de direita, mas o Eduardo seria o principal catalisador. A narrativa de independência nacional, que ganhou força com a decepção com Trump, fortaleceria o discurso, segundo a fonte, e o Eduardo seria quem melhor veste essa camisa de enfrentar o sistema sem precisar de aval de fora. Entendi. Então, 2026 é pintado ali como o grande teste para o conservadorismo brasileiro mostrar que está maduro e pronto para, como diz a fonte, reconquistar o Brasil. Bom, fizemos aqui um mergulho bem detalhado nesse material da voz da direita, né? Recapitulando os pontos principais que a gente tirou, sempre da perspectiva dessa fonte. Vimos como eles constroem a tese do Eduardo Bolsonaro candidato em 2026 como uma continuidade necessária do bolsonarismo. Analisamos o perfil que o documento desenha para ele. Líder combativo, jovem, mas já com experiência nas batalhas e fiel aos valores conservadores. E talvez o ponto mais complexo, né? Exploramos a narrativa sobre a relação com o Trump, que vai daquela admiração toda até uma decepção profunda, um sentimento que a fonte descreve como doloroso, mas que pode ser transformador. E o ponto mais estratégico que sai desse documento é justamente essa ideia de que a decepção com uma figura de fora, como Trump, pode ser, olha só que paradoxo, o motor para um conservadorismo brasileiro mais autônomo, mais autoconfiante. É uma virada interessante de argumento. Sim. A fonte argumenta que isso força o movimento a valorizar e a consolidar as lideranças daqui de dentro. Nesse cenário, o documento até mapeia outros nomes importantes, Tarcísio, Caiado, Zema, Nicolas, mostrando que reconhece a diversidade do campo, mas claramente elege o Eduardo Bolsonaro como a figura central para liderar essa nova fase e a disputa de 2026. Considera ele o mais apto para encarnar essa mensagem de autoafirmação e enfrentamento. Sem dúvida, o documento tem uma visão estratégica bem clara e um apelo forte para mobilizar o público deles. Fica uma reflexão interessante, né? Baseada só no que a gente leu aqui, o documento bate muito na tecla da unidade no campo conservador para conseguir levar adiante essa estratégia de autoafirmação. Sim, a unidade é chave no argumento deles. Pois é. A questão que fica no ar é: até que ponto essa busca por unidade, como a fonte propõe, pode mesmo superar as diferenças de programa, as rivalidades que a gente sabe que existem entre essas várias lideranças que eles mesmos citam, ainda mais num cenário em que se prega essa independência cada vez maior de validação externa. É uma tensão real, né? Com certeza. É uma dinâmica que, olha, vai valer a pena a gente acompanhar de perto nos próximos capítulos aí da política brasileira.